3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, Deus nos tem dado este privilégio tão grande de poder abrir as Escrituras e conferindo o que a Bíblia nos diz sobre Jesus. Quem é Jesus? Seu nome tão maravilhoso. Quem é Jesus? Você o conhece? Nós sabemos que há muitos lugares no mundo que ainda não ouviram falar de Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos amou e nos deu a sua vida para nos trazer perdão e salvação. Quem é Jesus? No programa de hoje, conversaremos sobre este tema. Jesus é um com o Pai. Jesus é Deus, plenamente Deus. Jesus tem as duas naturezas, a natureza divina, pois Ele é Deus, e Ele se encarnou, se tornou homem, se fez um aqui com a raça humana. Mas vamos ver Jesus como Deus, Jesus um com o Pai. Então deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, Jesus, Ele mesmo confirmou esta verdade tão maravilhosa. Quem Ele é? A sua identidade real. Nós vamos ver aqui, tomando o capítulo 10 do Evangelho de João, aquele capítulo maravilhoso em que Jesus disse que Ele é o bom pastor. E quando Ele disse, eu sou o bom pastor, Ele estava dizendo, eu sou Jeová Roi. Uau! Deus é o bom pastor. O pastor do Salmo 23 é Deus. E Jesus se identificou com o Pai, dizendo, eu sou Jeová Roi. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor de Davi no Salmo 23. Aquele pastor que cuida das ovelhas no presente, no futuro, que cuida, que vela Deus. Vamos ver o que o Senhor nos diz. Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Ele falou isso para os fariseus na sua época, em João 10, 24 a 30. Nós vamos ler assim. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando deixarás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus, já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Uau! Aqueles fariseus estavam ali apertando Jesus, fazendo tantas perguntas, estavam assustados com o que Jesus estava dizendo, que Ele era Deus, eu sou Jeová Roi, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eles então estavam assustados com as palavras do Senhor. E lhe perguntaram, até quando você vai deixar a gente na dúvida, em suspenso? Até quando? Se você é o Cristo, se você é o Messias, fala claramente. E Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas testificam. Olhem para os frutos.
Não é assim que nós podemos identificar as pessoas? A Bíblia nos diz, pelos frutos conheceremos a árvore. Pelos frutos. Jesus disse, olhem para os meus frutos, olhem para a minha vida, olhem para as minhas obras. Eu e o Pai somos um. Ele disse, olha, eu já disse para vocês que eu sou o Cristo, mas vocês não acreditam. Sabe por que vocês não acreditam? Porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu dou para as minhas ovelhas a vida eterna. Você é uma ovelha de Cristo? Você já recebeu a vida eterna? Você ouve as palavras de Deus e o seu coração se mexe, se alegra, se aquece, se enche de fé, de esperança e de gozo? Ou você não entende nada e nem quer saber? Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que as suas ovelhas recebem a vida eterna no seu nome. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Uau! Imagina Jesus falando isso para as pessoas da sua época, eu e o Pai somos um. Qual foi a reação dos judeus? Claro, rejeitaram Jesus. A reação deles foi de rejeição. O que esse cara está dizendo? Olha aqui no verso 31 ao 33. Lemos assim, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Oh, a reação dos judeus quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, foi de apedrejar Jesus. Blasfemou, blasfemou. Vamos ver o que Jesus vai responder a estes judeus. Nós vamos ver que o Senhor vai trazer a própria Escritura, não apenas para defender, mas para referendar o que Jesus está dizendo. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai temos a mesma essência. Eu e o Pai temos o mesmo poder, a mesma graça. Somos um. É maravilhoso saber que Jesus é um com o Pai, como Criador, como Senhor, e Ele se dispôs e veio, se despojou de toda esta glória para vir ao mundo, para ser o nosso Salvador, para vestir carne humana, para se vestir como homem, para ser como homem, estar entre nós, sofrer esta rejeição, a rejeição do seu próprio povo. Pegaram em pedras, com ódio, iam apedrejar Jesus. Jesus pergunta, por qual das boas obras que eu fiz? Abri os olhos aos cegos, fiz os coxos andarem, dei vida aos que estavam mortos, trouxe ensino para os pobres, multipliquei pães e peixes. Por qual obra vocês vão me apedrejar? O que eu fiz? Hoje, nós podemos perguntar, por que estão matando os cristãos? Por que este ódio de Cristo, da sua palavra, este ódio aos cristãos e tanta perseguição? Por quê? Por qual obra? O que eles têm feito de mal, de ruim? Nós sabemos que no passado houve falhas, principalmente por parte da Igreja Romana, houve falhas, mas humanas, não da palavra e nem de Deus. Sim, por qual das obras? Eles disseram, não é pelas obras, é porque você está se fazendo Deus. Olha o que Jesus vai responder neste capítulo 10 do Evangelho de João, versículos 34 a 39. Está escrito, respondeu-lhes Jesus,
Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Tudo que Jesus fez e falou, ele tinha o total apoio do Antigo Testamento, da lei no Antigo Testamento. E aqui, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, eu sou filho de Deus, Jesus toma o Salmo 82, onde está escrito, eu disse, sois deuses, mas como príncipes perecereis. A palavra diz isso, e Jesus toma este salmo para dizer, olha, se Deus chamou, se a Escritura chama de filhos de Deus, aqueles a quem a Escritura foi dirigida, quanto mais eu, enviado por meu Pai, sou filho de Deus. Filho de Deus. Jesus tinha a referendar a sua palavra, a Escritura. A Escritura que ele disse, a Escritura não pode ser anulada. Mas ele disse, se vocês não creem em mim, crede ao menos nas obras, para que conheçais e entendais que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai em mim. E a coisa mais maravilhosa é que o Senhor nos deu esta alegria, esta bênção de podermos crer no seu nome, de podermos ser um também com Jesus e com o Pai. Os que creem no seu nome. Nós podemos ver aqui que fomos feitos também filhos de Deus. Deus nos deu a vida eterna. E os que creem no seu nome poderão tornar-se também filhos de Deus. O Senhor é maravilhoso em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele traz para nós. Olha o que diz a Escritura aqui em João, capítulo 1, versículo 1, aliás, versículo 12 ao 18. Está escrito assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Que coisa maravilhosa! Aqui o Senhor está dizendo que aqueles que creem no seu nome também se tornam filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. Ele é chamado nas Escrituras de o Filho do Homem. Ele veio para fazer de nós, seres humanos, filhos de Deus. Você já pensou isso? O Filho de Deus se fez homem para tornar os filhos dos homens filhos de Deus.
Filhos de Deus, aqueles que têm a natureza de Deus, aqueles que têm em si o Espírito Santo de Deus habitando, que nos traz vida, que nos traz santificação, que nos traz vida eterna. O selo, o penhor da nossa herança, o selo que nos garante a nossa salvação é o Espírito Santo que habita em nós, habita com o nosso Espírito, nos fazendo um só com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sim, essa natureza divina vem fazer parte de nós. É isso que a Escritura está nos dizendo, que os que creem no seu nome. O Evangelho de João, ele foi todo escrito, João separou 7 milagres, João separou 7 momentos tão importantes na vida de Jesus para mostrar que ele é Deus. Para mostrar a sua divindade, João nos leva antes da criação do mundo, mostrando quem é Jesus. E João nos mostra que Deus trouxe ao mundo o seu Filho para trazer a salvação para todos os que creem. Você crê? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Salvador? Você crê que Jesus é um com o Pai? Você crê que Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, que se fez homem para dar a sua vida por nós? Você crê que ali na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço dos nossos pecados? Ele sofreu a nossa condenação. Ele jamais pecou. Ele nunca foi pecador. Mas ele se fez pecado por nós. Ele se entregou ali na cruz em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mas uma vida eterna em um coração santificado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E então, limpos, santificados, o Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. E o Espírito Santo nos ensina a vontade de Deus, nos ensina a palavra de Deus, nos traz a visão da glória do Senhor. Como é maravilhoso pertencer ao Senhor e entender o seu plano para nós. Jesus disse, aqueles que o receberam, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Céu, inferno. Irão para o céu pecadores, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, que creem em Jesus. Irão para o inferno pecadores que não foram perdoados, não foram lavados no sangue do Cordeiro, porque não creram em Jesus. O que vai definir aonde você vai passar a vida eterna não é se você é bom, não é se você é um bom pai, um bom chefe de família, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa que procura fazer o bem, se você é uma pessoa que procura viver uma vida íntegra, honesta. Não é isto que vai te garantir a sua entrada nos céus. Sua entrada nos céus é crer em Jesus. Crer. Aos que creem nele, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O meu nome está escrito no livro da vida. Desde o dia, quando eu tinha 13 anos, que eu disse, Jesus, vem morar em mim. Jesus, vem habitar no meu coração. Perdoa-me, dá-me a vida eterna. Então, eu experimentei, tenho experimentado desde então, esta vida de ser um com o Pai, de ser filha de Deus, de ter a garantia, a certeza de que meu nome está lá escrito e de que a vida eterna já está em mim, pelo Espírito Santo que habita em mim. Aqui a palavra diz que estes que creem em Jesus e que se tornam filhos de Deus não nasceram do sangue. Aqui fala, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. É dessas 3 formas que as pessoas vêm ao mundo.
A vontade do sangue, nascer do sangue fala de violência, de morte. Hoje estamos vendo aí as leis para o aborto, mas crianças vieram ao mundo por violência. Mas aí estão. Conheço uma missionária que esteve na África, ela solteira, ela ali foi abusada, ela engravidou e nasceu a menina, uma linda menina. Porque ela disse, essa criança não é filha apenas daquele homem que me maltratou. Ela é 50% minha filha. Ela é minha filha. Ela traz sobre si meu DNA também. Não vou permitir que ela morra. Então, ela criou essa menina e a menina é uma bênção. É uma missionária junto com a sua mãe. Não nasceram do sangue, não nasceram da violência. Não nasceram da carne. Da carne fala do pecado, da prostituição. Uma jovenzinha engravidar antes do casamento. Engravidar fora do casamento. Então, não nasceram da vontade da carne. E nem da vontade do varão. Nascer da vontade do varão é aquele filho planejado, desejado, que nasceu certinho. Ser filho de Deus não é vir ao mundo de nenhuma dessas três maneiras, nem pelo sangue, nem pela carne, pelo pecado e nem pelo desejo de ter os filhos, mas nasceram da vontade de Deus. Deus quer que ninguém pereça. Deus não fez ninguém para ir para o inferno, ninguém. Todos os que irão para lá não poderão dizer, Deus, o Senhor é culpado. Ninguém. Cada um escolheu. Você já escolheu o céu? Você já escolheu Deus? O que você está esperando? Por que deixar para depois? Quanto tempo você vai viver? É escolher, é hoje. Não nasceram da vontade do sangue, nem da carne, nem do homem, mas da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja filho de Deus. Mas isso depende de você crer em Jesus. Jesus é um com o Pai. E João testificou dele e diz, este é aquele que eu disse que vem depois de mim. E foi primeiro do que eu. Ele é aquele que João disse, não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele é antes de mim. Na verdade, João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. E ele disse, ele é antes de mim, porque o Messias, o Filho de Deus, é eterno, é divino, é o Filho de Deus. E João diz, todos nós recebemos da sua plenitude e graça por graça. A minha salvação não foi o meu esforço. A sua salvação não será o seu esforço. É graça. É graça. Deus nos dá gratuitamente em Cristo. É graça. Graça por graça. Daí vem a palavra gratuito. Na verdade, o preço foi pago. Um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, nos diz o cântico, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Um alto preço. A graça e a verdade vieram por Jesus. A lei foi dada por Moisés. E nós vamos ver que a palavra nos diz no verso 22 e 23 de João 17, diz o seguinte, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado e a eles como me tens amado a mim. Jesus está aqui em João 17 orando ao Pai e ele pede, Pai, que eles sejam um, como eu em ti e tu és em mim, para que o mundo veja, para que o mundo creia que tu me enviaste.
E, ó Senhor, que o mundo conheça que Tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. O propósito de Deus para você, para mim, é que nós sejamos um com Cristo, sejamos um com o Pai, sejamos também filhos de Deus. Que tal orar agora? Você crê em Jesus como Senhor, Salvador, como Filho de Deus? Você quer o perdão dos seus pecados? Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me conheces, Tu sabes todas as coisas a meu respeito e eu me entrego a Ti nesta hora completamente. Toma minha vida, encha-me com Teu Espírito, perdoa os meus pecados, lava-me completamente de toda iniquidade, de toda impureza, de todo pecado, limpa tudo, Senhor. Me dê um coração limpo, um coração puro. Eu desejo ser Teu filho, ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu me entrego a Ti para ser somente Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Bem, se você orou com sinceridade, o Espírito Santo veio habitar em você. Creia, leia a palavra de Deus, ore e busque crescer na vida espiritual. E aqui estaremos com você, no nosso próximo programa, compartilhando com você a palavra de Deus, para que você cresça e conheça mais Jesus e este amor maravilhoso. Que Deus te abençoe.